Saudações, sejam bem-vindos. Hoje trataremos sobre o conflito entre Israel e Palestina devido aos acontecimentos recentes. A história do conflito entre palestinos e israelenses tem profundas raízes históricas que remontam à antiguidade. Os judeus têm uma longa presença na região, historicamente conhecida como Judéia. Na antiguidade, o reino de Judá, lar dos judeus, foi conquistado por impérios sucessivos, incluindo o Império Babilônico, o Império Persa e o Império Romano. Após a revolta judaica contra o Império Romano no século I d.C., os romanos destruíram o segundo templo de Jerusalém, em 70 d.C., e reprimiram a revolta de Bar Kokhba em 135 d.C. Isso levou à dispersão dos judeus, conhecida como diáspora, com comunidades judaicas se estabelecendo em várias partes do mundo, mantendo a identidade e a ligação com a Terra Santa. Em 135 d.C., os romanos renomearam a província de Judéia para Síria-Palestina, como uma medida para apagar a identidade judaica. Ao longo do século, a região viu diversas dinastias, impérios e invasões, incluindo bizantinos, árabes muçulmanos, cruzados e os otomanos. No final do século XIX, o sionismo, um movimento judaico que defendia o estabelecimento de um Estado nacional para os judeus em sua terra de origem, promoveu o retorno de judeus à terra de Israel, agora conhecida como Palestina. A Declaração de Balfour, em 1917, emitida pelo governo britânico, expressou apoio à criação de um lar nacional para o povo judeu na Palestina. Após a Primeira Guerra Mundial, a Liga das Nações concedeu ao Reino Unido o mandato da Palestina, aumentando a migração judaica e as tensões com a população árabe local. Após a Segunda Guerra Mundial e a revelação do Holocausto, no qual milhões de judeus foram assassinados pelos nazistas, houve um forte sentimento internacional de empatia e preocupação pelos sobreviventes judeus e pela necessidade de garantir que algo assim nunca mais acontecesse. Isso levou à criação de um apoio internacional à ideia de estabelecer um Estado judeu na Palestina. Em 1947, as Nações Unidas propuseram a partilha da Palestina em um Estado judeu e um Estado árabe. Israel declarou sua independência em 1948, desencadeando uma guerra com países árabes vizinhos. Egito, Síria, Jordânia, Iraque e Líbano invadiram Israel em apoio aos palestinos e em oposição à criação do Estado judeu. A guerra resultante foi marcada por combates intensos e violência generalizada. A guerra durou até 1949 e teve várias tréguas intermediárias. No final, Israel emergiu como um Estado independente e conquistou territórios além das fronteiras estabelecidas, como a Península do Sinai, que posteriormente foi devolvida ao Egito. A Guerra do Yom Kippur, de 1973, foi um conflito entre Israel e uma coalização árabe liderada pelo Egito e pela Síria. Começou com um ataque surpresa durante o feriado judaico do Yom Kippur. A guerra resultou em combates intensos e perdas significativas em ambos os lados. Israel conseguiu se recuperar e alcançar o cessar-fogo. A guerra teve impactos econômicos globais devido ao aumento do preço do petróleo e marcou uma mudança nas relações geopolíticas no Oriente Médio, impulsionando esforços diplomáticos para a paz na região. Desde então, o conflito entre palestinos e israelenses persiste, com episódios de violência, protestos e negociações intermitentes. A busca por uma solução de dois estados onde Israel e Palestina coexistiriam lado a lado continua sendo um objetivo central, embora desafiador de alcançar. Essa história abrange milênios e envolve não apenas questões políticas, mas também identidades culturais, religiosas e territoriais profundamente enraizadas. Então esse foi um breve resumo histórico sobre os conflitos entre esses dois povos. Caso vocês tenham gostado, peço por gentileza que deixem o seu like e a inscrição no canal. Muito obrigado e fiquem com Deus.